Você vê um imóvel anunciado aqui nos Estados Unidos e imagina que os custos para adquirir ele são altíssimos? Hoje eu vou abrir o jogo e te mostrar quais são os custos do início ao fim, para você não ter nenhuma surpresa. Então já pega o papel e a caneta para anotar tudo. Eu sou Poliana Landim, corretora de imóveis aqui nos Estados Unidos há mais de 5 anos e ajudo brasileiros a investirem com segurança, visão e planejamento. A primeira etapa é descobrir se você vai pagar à vista ou financiar, porque os custos são diferentes. Vamos dizer que você gostou de um imóvel de $500 mil. Se você for pagar à vista, além dos $500 mil, no dia do fechamento, que a gente chama de closing, no dia da assinatura da escritura para transferir a casa do antigo dono para você, você vai ter um custo médio de 1,5% a 2% do valor do imóvel, se você for pagar à vista. Agora, se você for financiar, você vai precisar dar uma entrada. Supondo que você mora no Brasil, que você é um estrangeiro, você teria que dar de 25% a 30% de entrada, pelo menos. Pode dar mais se você quiser, mas é no mínimo 25% a 30% de entrada. Caso você for financiar, no dia do fechamento, o seu custo vai ser um pouco maior, vai ser de 5% a 6%. E por que esse custo muda sendo à vista ou financiado? Porque quando você financia, você precisa pagar o Loan Origination Fee e algumas outras taxas por causa do financiamento. Então, se você for pagar à vista, você acaba economizando aí, em média, 4% do valor do imóvel. E o que são essas taxas? De 2% ou de 6% que você paga no dia do fechamento? É uma combinação de várias coisas que juntas somam esse valor. Por exemplo, taxa de cartório, que é o cartório que vai fazer toda a transação. O appraisal, que é uma avaliação do banco para ele ter certeza que o seu imóvel realmente vale aquilo que você está pagando. Os recording fees, que são taxas que você paga para fazer o recording do seu documento na cidade. Então, você vai realmente colocar ele no sistema da cidade para todo mundo ter acesso a quanto você pagou no imóvel, quem é você, quem comprou o imóvel. Aqui nos Estados Unidos, todas essas informações são públicas para todos os imóveis. Inclui também o Title Insurance. O que é isso? É o seguro do título da casa, que é a escritura. Então, você tem que pagar esse seguro do título, que é a Title. E é o cartório que te dá esse seguro falando, olha, eu realmente avaliei a escritura dessa casa e ela realmente está limpa de qualquer dívida, de qualquer coisa errada, ela realmente está boa para essa pessoa comprar. Então, tudo isso tá junto, embutido nessa porcentagem de 2% se for à vista e 6% se for financiado. Agora, fora os closing costs, que são esses custos que você paga no dia do fechamento, você só vai ter mais um custo durante o processo de compra. Se vocês querem saber exatamente como funciona a compra, deixa aqui nos comentários, que eu explico para vocês como funciona do início, desde o dia que você entra em contato comigo, que você quer comprar um imóvel, até o final, o dia que você assina a escritura. Deixa aqui que eu posso gravar um vídeo para vocês explicando em detalhes como funciona. Esse outro custo que você vai ter é a inspeção. Não é um custo obrigatório, mas 100% dos meus clientes fazem inspeção porque eu indico fazer. O que é a inspeção? Realmente você vai contratar um inspetor particular para ele ir na casa e inspecionar tudo que você imaginar. Ele vai olhar praticamente até dentro das paredes, dentro do telhado, ele vai olhar todos os eletrodomésticos se estão funcionando, os pisos da casa, as paredes, os banheiros, as torneiras, o ar-condicionado, tudo que você imaginar na casa, por dentro e por fora, até o telhado, gente. Ele olha tudo e ele faz um relatório assim de 100 páginas para você, que eu vou receber também, né, pra gente avaliar se tem algum defeitinho pequeno ou algo grande na casa. Então, esse relatório custa, em média, $300 a $700, depende do tamanho da casa. Claro que se for uma casa de 20 quartos vai ser mais que isso, mas assim, dentro das casas convencionais, mais ou menos essa faixa de preço. Esse é um custo que não é obrigatório, mas eu indico 100% das vezes fazer a inspeção, porque vale muito a pena. E é claro que isso tudo é um assunto para outro vídeo que eu posso falar para vocês, mas se você achar alguma coisa muito grave no período de inspeção da sua casa, você tem direito de cancelar o contrato de verdade e pegar todo o seu depósito de volta. Então, basicamente, são esses os custos que você vai ter durante a compra do imóvel, tanto para comprar ele quanto durante o processo de compra. Agora, vamos para os custos que você vai ter depois de comprar esse imóvel. O que todo mundo me pergunta sobre o IPTU. Aqui, o IPTU chama Property Tax. O Property Tax, ele é pago uma vez no ano, caso você tenha o seu imóvel quitado, você vai pagar ele em novembro. Então, você vai pagar em novembro o imposto do ano que
passou. Então, de janeiro a dezembro, você vai pagar em novembro o valor cheio, que geralmente fica entre 1 e 1,2% do valor do imóvel. Agora, se você está financiando o imóvel, esse valor vai ser pago durante o ano. Então, você vai pagar ele já embutido na parcela da sua casa. Então, o banco vai pegar o valor cheio, vai dividir em 12 vezes e você vai pagar uma parte disso junto com a parcela todos os anos. Agora, também outro custo é o insurance. O que é o insurance? É o seguro da casa. Se você está financiando a casa, o seguro é obrigatório pelo banco, não tem como você não pagar. Fica em média 0,4%, 0,5% do valor do imóvel. Então, se você tem um imóvel de 500 mil, vai ficar em média 2.500 dólares o valor do seguro, e esse seguro vale por um ano. Se o imóvel for pago à vista, não é obrigatório você ter seguro, mas eu também sempre indico você ter, porque é uma coisa que vale a pena e é daquelas coisas que a gente só precisa quando não tem, vocês sabem como que é. E o seguro é da mesma maneira. Se você está financiando a casa, o banco vai pegar o valor do seguro, vai dividir em 12 vezes e você vai pagar todo mês junto com a parcela esse seguro, essa parcela que está dividida em 12 no mês. Mais um gasto que você vai ter: manutenção e reparo. Isso, se for uma casa nova, vai ser praticamente zero, você quase não vai precisar de manutenção. Se for uma casa mais velha, talvez você precise de uma manutenção ou outra, se você for alugar. Tem coisas que são sua responsabilidade e tem coisas que são responsabilidade do inquilino. A maioria delas é responsabilidade do inquilino, mas se for algo estrutural, algo na máquina do ar-condicionado, aí é responsabilidade do proprietário, porque provavelmente não foi culpa do inquilino que aquilo aconteceu, é porque a máquina está mais velha ou algo do tipo. Também comentem aqui se vocês querem um vídeo só falando disso, responsabilidades do inquilino e responsabilidades do proprietário quando você tem uma casa aqui nos Estados Unidos. Vamos falar sobre Property Manager. O que é isso? Se você vai alugar a sua casa, seja ela de férias ou seja ela o aluguel anual, você vai precisar de um Property Manager se você mora no Brasil. O que é isso? É uma empresa, né, uma pessoa que ela vai fazer a gestão e a administração do seu imóvel. Se for uma casa de férias, a administração ela é um pouco mais cara, fica em torno de 20% a 25%. Por quê? Porque eles têm mais demanda, eles vão precisar praticamente toda semana mandar alguém lá limpar pro próximo hóspede, eles vão ter que limpar a piscina, cortar grama, fazer toda essa manutenção. Se você for alugar anualmente, que eu indico muito mais do que aluguel de férias, e também comentem aqui se vocês querem um vídeo de diferença de aluguel de férias e aluguel de residência, né, aluguel anual, a taxa de Property Manager fica em média 8 a 10% ao mês. É mais barato, mas eles também cuidam da casa, eles pegam o pagamento do inquilino, eles mandam o pagamento para você, e é mais ou menos esse gasto que você vai ter, de 8 a 10% por mês. E é basicamente isso, você não vai ter mais nenhum gasto relacionado ao seu imóvel, a manutenção é responsabilidade do inquilino e muitas vezes é responsabilidade do próprio condomínio. Se a sua casa tiver num condomínio, você vai ter que pagar o condomínio também, mas o condomínio aqui é barato, tem condomínio de 30, 40 dólares por mês, até 200 dólares mais ou menos, e os mais caros geralmente incluem a manutenção externa da casa. Então, se você quer fazer uma análise específica de um imóvel que você já tá de olho e que você gostou, entre em contato comigo pelo WhatsApp, que a gente vai pegar e vai fazer uma análise específica para você do quanto você precisa investir, quanto que você vai gastar, qual vai ser o seu retorno, o seu ROI, o seu cap rate, o que for que você tá pensando em fazer. Vou deixar o QR Code aqui na tela, é só você escanear, que vai direto pro nosso WhatsApp e vai ser um prazer te atender. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e tenha te dado mais clareza em relação aos custos para você adquirir um imóvel aqui na Flórida, na região de Orlando. E me conta aqui nos comentários se você sabia desses custos ou se tinha algum que você ainda não conhecia. Lembrando, eu sou Poliana Landim, corretora de imóveis há mais de 5 anos aqui em Orlando, na Flórida. Vai ser um prazer te ajudar a encontrar a casa perfeita para você e para sua família.